Seja bem-vindo em estúdio à segunda parte do nosso programa. A investigadora Filipa Reis, estudante da Faculdade de Farmácia de uma universidade madrilena, mas cujo trabalho científico foi parcialmente desenvolvido no Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto, foi distinguida com o Prémio Extraordinário de Doutoramento. Em causa está um projeto sobre o estudo de cogumelos comestíveis através da sua caracterização química e do seu potencial biológico, nomeadamente das propriedades antioxidantes, antimicrobianas e antitumorais. Então, minha segunda convidada neste programa, a Filipa Reis, muito obrigada por ter vindo aqui ao Porto Canal Ao Mentes que Brilham. Nós já vamos falar um pouco do projeto da investigação propriamente dita, mas começávamos por falar desta distinção, o Prémio Extraordinário de Doutoramento. Que distinção é esta, para quem não sabe? Bom, esta é uma distinção que é dada aos alunos da Universidade Complutense de Madrid. Para situar, se calhar, um bocadinho o projeto de doutoramento que desenvolvi em cooperação com as minhas coordenadoras, foi um projeto colaborativo entre o Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança, o IPATIMUP I3S, aqui no Porto, e então a Universidade Complutense de Madrid. Esta universidade, então, após mais ou menos um ano do término de estudos dos alunos de doutoramento, premia então os melhores, aqueles trabalhos cujo impacto foi maior, e no meu caso a Faculdade de Farmácia atribuiu este ano 9 prémios aos seus alunos, não é? Que desenvolveram trabalho na sua faculdade. E o seu foi o melhor? E o meu foi o melhor. Sim, consegui ficar em primeiro lugar dos 9 selecionados. É um reconhecimento. Contava com esta notícia, esta boa notícia? Trabalhou para ela, acredito. Trabalhei que para sim. ela, exatamente. É assim, é óbvio que é uma gratificação enorme, não é? Nem sempre estamos a contar com ela. É que o período de execução de um doutoramento é longo, claro. Tem períodos de muita pressão. Durante o período de execução desse projeto, o nosso foco é mesmo conseguir realizar todas as tarefas a que nos propomos e conseguir o máximo de resultados possível. Então é um período muito focado. Confesso que o que eu queria ver era o trabalho terminado e terminado da melhor forma, e o facto de o ter conseguido para mim já foi uma grande vitória. Agora, claro, depois com esse prémio, este prémio pressupõe uma candidatura prévia, portanto, de certa forma eu tinha um mínimo de esperança, não é? Agora, efetivamente, houve muitas defesas de doutoramento no meu ano, foi um ano com imensas defesas de doutoramento, e então sabia que a concorrência iria ser muita. Mas esteve à altura e venceu. Sim, felizmente. Falando um pouco da investigação propriamente dita, ou do vosso projeto, um estudo de cogumelos comestíveis, em particular do Nordeste de Portugal. Sim. Bom, esta ideia já começou a ganhar forma cerca de 2 anos antes da execução do projeto em si. Eu, em 2011, tive a oportunidade de integrar o Centro de Investigação de Montanha, na altura como bolseira de investigação, e desenvolver um estudo no âmbito de um projeto financiado pela FCT e que pressupunha exatamente o estudo dos cogumelos silvestres da região. O Centro de Investigação, efetivamente, tem, como o próprio nome indica, um dos seus objetivos é a valorização, o estudo dos recursos de montanha, e para tal ele tem uma estratégia de pesquisa que vai desde a natureza, ou seja, dos recursos naturais, da biodiversidade, das matérias-primas, até ao produto final, que são os alimentos, que são os biomateriais. E comecei a ganhar aqui a minha paixão pelos cogumelos. Então, com o desenvolver de determinados estudos que fiz na altura, percebi que efetivamente era um estudo aplicado. Isto porquê? Primeiro porque a região do Nordeste Transmontano é uma das regiões da Península Ibérica com maior biodiversidade micológica.
E além disso, é uma região que também tem, ainda por tradição, a colheita dos cogumelos para consumo. Ora, eu fiz todo o trabalho de pesquisa, normal, de laboratório, e para além disso consegui divulgar os meus resultados, não só pela comunidade científica, mas também pela comunidade local. E então foi aí que eu percebi, é este o tipo de ciência que eu quero fazer, uma ciência que me aproxime não só da comunidade científica, mas também da comunidade em geral. O projeto na altura teve a duração de 2 anos, mais ou menos, ou seja, muita coisa ficou por fazer. Mas e o principal, as conclusões daquilo que fez? Exatamente. Para um leigo, o que é que nós podemos perceber deste trabalho? Cogumelos comestíveis, eu disse na introdução uma série de características que estes alimentos, eu acho que podemos dizer assim, têm. Exato, ou seja, o consumidor tem vindo efetivamente a introduzir cada vez mais os cogumelos nas suas dietas, não é? Então eu queria perceber exatamente se isto tinha um fundamento. Então procuramos desenvolver um estudo que efetivamente pudéssemos caracterizar os cogumelos enquanto alimento, ou seja, eu consegui através do estudo a minha tese incluiu cerca de 17 espécies diferentes e pude efetivamente comprovar que era uma excelente opção como alimento na medida em que são alimentos pouco calóricos, são ricos em proteínas, em minerais, em fibra e são também uma fonte de compostos então com bioatividade. Então, para além de os valorizar como alimento, aquilo que já é tradicional pela população e que efetivamente tem um fundamento científico, então valorizá-los também como uma fonte de compostos de interesse. Então fizemos toda uma panóplia de análises químicas e ver efetivamente quais são os compostos que estão presentes nestes cogumelos. Temos diferentes nutracêuticos, como são os casos das vitaminas, vitamina E, D, C, temos ácidos gordos poliinsaturados e temos também muitos compostos, os chamados, por exemplo, compostos fenólicos, que são conhecidos pelo seu potencial bioativo. Então, para comprovar então que estas moléculas presentes nos cogumelos tinham ou não efetivamente bioatividade, realizamos então um conjunto de ensaios, como referi no início, de atividade antioxidante, antimicrobiana e antitumoral. Daí a junção destas 3 grandes equipas, o CIMO, a Universidade Complutense de Madrid, que foi mais focada na primeira parte, a sua contribuição foi mais nos estudos dos cogumelos como alimento, e do I3S. Pude então comprovar que os cogumelos efetivamente... Está quase a terminar, mas eu não lhe quero cortar o raciocínio. Pronto, então pude comprovar que os alimentos têm então os cogumelos têm atividade antioxidante e antimicrobiana e aqui com a ajuda do I3S pude comprovar que efetivamente conseguem alguns extratos obtidos destes cogumelos inibir células tumorais humanas e procuramos ainda desvendar um bocadinho do seu mecanismo de ação, ou seja, conseguimos provar que algumas espécies são capazes de induzir nas células tumorais de determinados modelos morte celular programada, o que é muito interessante. Esta é uma área que vai continuar a trabalhar? Esta é uma área que eu vou continuar a trabalhar em paralelo com outros trabalhos. Eu digo porque é a minha pergunta, porque vou querer tê-la cá de uma próxima vez para termos um bocadinho mais de tempo para conversar, mas diga-me, ia-me dizer noutros trabalhos também? Sim, neste momento também um dos focos da investigação do CIMO são os aditivos alimentares, então também estou um bocadinho ocupada com essa parte neste momento, ou seja, procuramos, é um interesse geral da indústria alimentar, procurar substituir aditivos artificiais por aditivos naturais, então também estou aí muito focada, no entanto, com a chegada de novos alunos, a linha dos cogumelos vai continuar ativa, com certeza. Filipa Reis, então eu vou deixar já o convite feito. Quando tiver mais desenvolvimento na sua investigação, venha ao Mentes que Brilham contar-nos o que é que anda a fazer. Muito Termina por aqui o nosso